pouco extensa. Se vocês puderem pôr a leitura bíblica lá no telão, filhos, por favor. Provérbios capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo número 3. Eu quero ler com os irmãos 17 versículos. E eu quero falar uma coisa para os irmãos, enquanto os demais possam sentar-se, possam ocupar os seus lugares, eu quero falar uma coisa aos irmãos nesta noite. Irmãos, eram 4 horas da manhã quando eu me acordei. Comecei a buscar a Deus, a falar com Deus, hoje. E aí a graça de Deus veio sobre a minha vida e Deus me deu assim, revelação de temas muito profundos da Bíblia para serem pregados. E eu fui fazendo as anotações, e quando parei, Deus tinha me dado 14 temas para pregar, irmãos. E para pregar de uma forma assim sequencial. Hoje de manhã eu preguei o primeiro tema, sobre o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. E agora à noite, eu quero falar aos irmãos sobre este tema, sobre primícias, na essência etimológica da palavra primícias. E eu quero ler com os irmãos Provérbios capítulo 3, do verso 1 até o verso 17. Leia aí na sua Bíblia. Leia aí no seu celular, ou então leia aqui na projeção. Olha como está bonito ali, olha. Eu até vou ler ali com vocês, porque eu me sinto mais confortável. Provérbios, capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não esqueça a lei, e guarde os mandamentos. Vejam bem, irmãos, porque se você fizer assim, haverá aumento de dias para você, e serão acrescentados anos de vida e de paz. Como é bom viver em paz, né, irmãos? Amém? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, isto é, que a benignidade e a fidelidade nunca deixe você. Amarre ao teu pescoço e escreve numa tábua, isto é, na tábua do seu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e aos olhos do homem. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Verso 7, não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o seu âmago, para o seu interior, e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com toda a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento,
porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas de paz. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de Deus para nós hoje à noite. Primícia, meus queridos, é a essência da gratidão. Queridos irmãos, quanto mais nós vivemos, mais nós percebemos que a palavra gratidão está em extinção. É difícil as pessoas serem gratas. As pessoas nos nossos dias, elas acham que todo mundo precisa trazer a ela benefício, e que ela não precisa retribuir o benefício recebido. Meus amados, primícias é a essência da gratidão a Deus. Primícias é honrar a Deus. Honrar a Deus. Declarando que Deus é o ser principal nas nossas vidas. Ele é o primeiro lugar. Deus é o primeiro lugar. Vou dar um exemplo para os irmãos. O homem, ele, quando se torna adulto, ele casa-se. E no período do namoro e do noivado e do casamento, a esposa passa a ser a principal pessoa na vida dele. Inclusive, a Bíblia diz: e deixará o homem a casa dos seus pais e unir-se-á à sua mulher. Quando ele deixa a casa dos pais para unir-se à esposa, os pais deixam de ser primeiro. Primeiro agora passa a ser a esposa. Ela merece a primeira atenção. Ela merece o vestido mais bonito. Ela merece o conforto que ele precisa dar a ela. E vice-versa. Agora, irmãos, aí depois ele se casa e vem os filhos. E daí o homem descobre que a esposa não terá mais ele como primeiro. Os filhos passam a ter a primazia, o primeiro lugar. Os filhos passam a ocupar o lugar especial no coração da mãe. E pai, não adianta você disputar. Não adianta. Perdeu, negão, perdeu. Você perdeu o colinho dela, perdeu a atenção dela. Você perdeu o primeiro lugar. Ela às vezes até fazia o seu prato, e às vezes até fazia aquela comidinha que ela sabe que você tem a preferência. Mas agora veio o bebê. Agora a atenção é do bebê. O primeiro lugar é do bebê. Isto é primícia. É você honrar a pessoa, colocando-a em primeiro lugar. Só que neste caso a Bíblia está dizendo assim, Mateus capítulo número 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Deus precisa ser o primeiro na sua vida. Na nossa escala, como seres humanos, precisa em primeiro lugar estar Deus. Diga comigo assim: primeiro
Deus. Em segundo lugar, a sua família. A sua família precisa estar acima do seu trabalho. A sua família precisa estar acima do grupo de pessoas com as quais você tem amizade e se relaciona. Acho que vocês já viram esse filme, né? Que o marido diz que não tem tempo para a esposa. E quando o amigo convida ele para ir pescar, o amigo não convida duas vezes. Ele está pronto para ir pescar. Ele está invertendo os valores. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina que primícias aponta para o que é mais importante nas nossas vidas. Você vai dar tempo para aquilo que você mais ama. Existem pessoas que amam o trabalho e colocam o trabalho acima ou à frente da família. Existem pessoas que amam o esporte e colocam o esporte acima e à frente da família. Inversão de valores. E existe até pessoas que fazem dessas atividades uma fuga. Há maridos que trabalham excessivamente, porque ele faz do trabalho uma fuga, porque o ambiente familiar está desgastado. Há esposas que fazem do seu trabalho uma fuga, porque ela já não tem mais prazer em estar debaixo do mesmo teto com o marido. E aí então, ela escolhe como primeiro lugar uma atividade. Inversão de valores. A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que Deus estabeleceu para o povo de Israel algumas festas. Tradicionalmente, o povo de Israel é um povo festeiro. Eles gostam de fazer festa. Mas há algumas festas em Israel que acontecem de três festas por ano. E a festa das primícias, ou a festa das colheitas, é uma delas. Quando o povo de Israel faz a colheita, eles fazem uma festa de celebração para agradecer a Deus pelo ano próspero que tiveram. E aí, queridos, eles separam o primeiro, o melhor do resultado da sua colheita, e eles levam ao templo para consagrar a Deus. A Bíblia diz que jamais um judeu poderia levar um animalzinho aleijado, um animal doente, mas o animal precisava ser o mais saudável do seu rebanho. O bem que ele levava precisava ser o melhor que ele tinha, porque ele estava oferecendo a Deus. Aleluia. Vocês conhecem a história de Abel e Caim. Os dois eram irmãos. Os dois eram filhos de Deus. E queridos, a Bíblia diz que Deus pediu que Abel e Caim trouxesse a ele uma oferta de primícias, o primeiro, o melhor resultado que eles tinham alcançado. E diz a palavra de Deus que Caim, ele era um exímio caçador, e ele foi buscar uma caça. E Abel, queridos, matou um cordeiro da família, tirou daquilo que ele tinha para oferecer a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que aquela atitude de Abel, de obediência e adoração a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, agradou o coração de Deus. E a atitude de Caim, por não ser aquilo exatamente que Deus havia pedido a ele,
E por ele ter colocado aquilo em segundo plano, aquilo desagradou a Deus. E Deus o rejeitou. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós, os filhos de Deus, precisamos fazer e dar o nosso melhor para Deus. A começar pelas nossas vidas. Depois, o nosso tempo. Qual é o tempo que nós temos dado para Deus, irmãos? Qual é o tempo que nós temos dado para Deus, igreja? Nós temos 24 horas no dia. Destas 24 horas que você viveu de ontem, às 7 horas da noite até hoje, quanto tempo você separou para ler a Bíblia? Quanto tempo você separou para orar a Deus? Quanto tempo você separou para prestar um culto a Deus através do louvor, através da adoração? Isto é primícia do seu tempo. A palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos, que Deus chamou Abraão, e Deus falou com Abraão assim: Abraão, eu quero que você vá a um monte onde eu vou te mostrar, e eu quero que você ofereça o seu filho num altar. Sacrifique o seu filho e faça isto para me agradar. Faça isto em obediência à minha ordem. Meus irmãos, parece ser uma loucura, não é? Sim, parece. Mas vocês sabem o que Deus estava fazendo? Deus queria ver a intensidade do amor de Abraão para com Deus. Ok? Deus não estava requerendo que Abraão matasse o seu filho. Deus estava querendo ver a disposição de Abraão em obedecer a Ele. Diga comigo assim, queridos: obediência. Diga novamente: obediência atrai a bênção de Deus. Abraão, queridos, não falou com a esposa. Existem coisas que Deus quer tratar com a família. Agora, existem coisas que Deus quer tratar pessoalmente com você. Tá legal? Guarda isso. Existem coisas que Deus quer tratar com você e a sua família. Mas existem coisas que Deus quer tratar pessoalmente com você. E aquele era um momento íntimo entre Deus e Abraão. Aquele era um momento pessoal de Abraão com Deus. E Deus disse a Abraão: leve o seu filho ao monte Moriá, e ali sacrifique o seu filho para mim. Eu quero que você demonstre a mim a intensidade do seu amor. Abraão chamou seu filho, chamou seus empregados, disse a eles para se prepararem para uma pequena viagem. Os empregados se prepararam os animais. Abraão pegou seu filho, pegou lenha, pegou um facão e começaram a caminhar. E depois do caminho de 3 dias, Deus mostrou para ele um monte, disse: aquele é o lugar do sacrifício. E Abraão começou a caminhar, falou aos empregados: fiquem aqui, porque eu e o moço iremos ali para sacrificar, e depois voltaremos. Preste atenção nisso, irmãos. A atitude de fé de um homem de Deus. Abraão
não sabia ainda o desfecho da história, mas Abraão confiava em Deus, que Deus ia trazer provisão na hora do maior desafio que Abraão iria enfrentar. Aleluia, aleluia. Olhem para mim, preste atenção. Deus nunca vai pedir para você alguma coisa que você não possa fazer. Se Deus pediu, faça, ainda que para alguns seja loucura, ainda que para outros você seja uma pessoa que tenha problema de sanidade mental. Se Deus falou com você, faça, porque se você obedecer a Deus, a bênção de Deus ela virá, e ela vai te procurar, e a bênção de Deus vai te perseguir, e você vai fazer a diferença, aleluia. Agora, tenha atenção, veja se Deus realmente falou, se foi Deus quem falou. Se Deus falava a você através da palavra, faça, porque a Bíblia não mente, a Bíblia não engana. Se algum profeta chegar para você e pedir algo que não esteja na palavra de Deus, que não tenha base na Bíblia Sagrada, não faça. Se você tem dúvidas, consulte 1, 2, 3 homens ou mulheres maduros na palavra. Não se deixe enganar, porque a Bíblia diz que nos últimos dias levantar-se-ão falsos profetas, enganadores, aproveitadores. Mas se você tiver discernimento e Deus estiver falando com você, faça. Não sei exatamente quanto tempo faz, um servo de Deus, aqui membro desta igreja, ele fez um negócio, e daquele negócio ele propôs no coração dar uma oferta de sacrifício, uma oferta de primícias. E oferta de primícias, irmãos, é aquela que dói, é aquela que tem significado, é aquela que faz uma diferença na sua vida econômica. E ele procurou a mim e falou a mim: pastor, eu fiz um propósito, eu quero consagrar a Deus uma oferta de primícias, porque eu coloquei diante de Deus uma necessidade, e Deus me abriu a porta, e o negócio aconteceu sendo melhor do que eu esperava, e eu quero devolver, eu quero cumprir o meu propósito. E eu falei: Deus falou com você? Ele disse: Deus falou comigo. E eu estou tão certo que Deus falou comigo. Olha que coisa linda, irmãos. Peguem isso. Estou tão certo que Deus falou comigo, porque eu consultei a minha esposa e ela prontamente concordou. Aí, marido, pode fazer, porque Deus vai aprovar. Pode fazer. Ele fez isso e Deus honrou a ele. E Deus realizou o sonho da vida dele. Vocês podem crer nisso, irmãos? Quantos de vocês creem no Deus de Abraão? Quantos de vocês creem na Bíblia Sagrada, irmãos? Vocês acreditam no Deus de Abraão? Vocês acreditam no Deus da Bíblia? Então eu estou falando a vocês a Bíblia, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é vida, e ela não volta vazia para Deus sem produzir o resultado que Deus designou para que ela produza. Se Deus está falando com você, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Se Deus está desafiando a sua fé, é porque Ele quer virar uma chave na sua vida. Aleluia.
quero falar para vocês um testemunho pessoal. Eu conto as histórias para os irmãos, e às vezes as histórias são assim, dá a impressão que o pastor está faltando com a verdade, ou está exagerando. Mas eu quero falar a vocês a mais pura verdade diante do meu Deus. Eu estudava, irmãos, eu fazia faculdade, e eu sofri muito para fazer faculdade, porque quando eu estava fazendo faculdade, eu pagava a minha escola e a escola dos nossos 3 filhos. Os irmãos que têm filho na escola sabem, né, o quanto que é. E eu tinha muita dificuldade para estudar. Eu tinha que pagar a matrícula, fazer o financiamento do que ficou do semestre anterior. A galera aí que estudam sabe do que eu estou falando. E ficava devendo aquele semestre inteiro. Aí chegava no final do semestre, eu tinha que fazer a matrícula, e para fazer a matrícula, primeiro tinha que fazer o financiamento. É aquilo que vocês passam hoje. E queridos, uma vez, agora eu tinha terminado o curso, eu não estava ainda no exercício da minha profissão, e eu fiz o seguinte: todos nós os profissionais temos um sonho, de um dia colocar o nosso anel de grau no nosso dedo. Todo profissional tem este sonho. É um desejo, é um sonho, e eu tinha esse desejo. E daí houve a oportunidade, e com muito custo, eu mandei fazer um anel de grau. Um anel de grau, mas era um anel top. Era daquele jeito que você sonha. E aí, queridos, eu me formei, coloquei aquele anel de grau, mas eu ainda não tinha um escritório para trabalhar. Eu não sabia ainda como é que as coisas iam acontecer. E aí, um belo dia, nós estamos pregando, eu estava pregando em um seminário, nós chamávamos aquele seminário de Seminário Tempo de Unção. E aí, meus amados irmãos, quando nós estávamos levantando uma oferta de sacrifício para uma obra missionária, eu sempre estive envolvido com missões. Quando aquele pastor estava pregando sobre missões e as necessidades que o campo missionário tem, meus irmãos, eu estava ao lado dele, no altar, e Deus falou comigo: consagre o seu anel de formatura para a minha obra, para missões. Eu falei: uau, não dá, porque no começo a gente quer negociar com Deus, né, irmãos? Não dá para mim comprar um anel de semi-joia? Não dá para mim fazer isso ou aquilo? E Deus foi claro comigo, irmãos: consagre o seu anel para a minha obra em missões. Eu não tive dúvida. Não consultei minha esposa, porque era uma coisa pessoal o anel. Quando é uma coisa que diz respeito à família, a nós dois, eu consulto ela. Tirei o anel e coloquei dentro do recipiente que estava sendo recebida a oferta. Irmãos, eu consagrei aquele anel ao Senhor, eu entreguei para a obra missionária. O anel foi pago em dólar. Naquele tempo a inflação estava muito alta e a economia brasileira estava dolarizada. Sabe o que aconteceu, queridos? Passou um ano que eu havia consagrado aquele anel ao Senhor. Deus me deu 2 coisas. Me deu um escritório completo, montado e com uma carteira de clientes. Alguém fica feliz quando Deus abençoa alguém? E Deus deu para mim o sonho que todo homem tem, de ter uma casa própria. Isso foi no ano 1995. Em 95, queridos, Deus nos deu esta bênção. Comecei trabalhando com 2 colegas, e depois fiquei com o escritório sozinho, porque eles mudaram para um outro lugar.
Deus me honrou. E, queridos, durante o tempo que nós trabalhamos no escritório, minha filha também se formou e passou a trabalhar comigo. E naquele tempo nós conseguimos, para a glória de Deus, pagar a nossa casa e construir a nossa casa. No ano 2000, nós estávamos morando na nossa casa própria. Queridos irmãos, quando Deus pede alguma coisa para nós, e nós ousamos acreditar em Deus, a gente vira uma chave na nossa vida. Sabiam disso, irmãos? É uma chave que abre portas. É uma chave que muda a nossa vida. É uma chave, meus amados irmãos, que traz vitória sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos entender o princípio da obediência e o princípio da honra a Deus. Vocês sabem, queridos, que nós conseguimos medir a intensidade do amor de um chefe de família pela maneira como ele trata os seus filhos. Há pais que têm muita dificuldade financeira, mas os filhos deles estão sempre limpinhos, sempre bem arrumados, sempre bem nutridos. Os filhos têm um sorriso no seu rosto. São crianças felizes. Para ser feliz, ninguém precisa ser milionário. Para ser feliz, é necessário que você tenha a presença de Deus, a bênção de Deus na sua vida, e é necessário que você tenha o suficiente para suprir as suas necessidades. Queridos irmãos, a Bíblia diz que Abraão foi até o fim, e ele chegou e começou a arrumar o altar. Disse ao filho que ajudasse ele para arrumar o altar. E Abraão, de repente, ouviu uma pergunta do seu filho: papai, o altar está erguido, o fogo está aceso, mas onde é que está o cordeirinho para ser morto e ser oferecido no altar para Deus? Pai, que resposta você daria ao seu filho? Mãe, que resposta você daria ao seu filho se você estivesse no lugar de Abraão? Abraão olhou para o filho, e agora eu estou conjecturando, e Abraão começou a chorar, sem poder dizer ao seu filho a intenção que estava dentro dele, que era ir até o fim daquilo que Deus havia lhe pedido. Abraão teve esta resposta: filho. Talvez Abraão abraçou seu filho Isaque. Talvez Abraão apertou o filho contra o seu peito. Talvez Abraão chorou. Era uma situação muito difícil para um pai. Mas Abraão falou: filho, se Deus mandou fazer, eu estou fazendo por obediência a Deus. E Deus vai prover para este sacrifício. Deus vai prover o cordeiro. Alguém entendeu essa palavra? Esta é uma palavra profética para a sua vida. Olhe para mim. Deus vai trazer provisão para a sua vida quando você precisar decidir algo extremamente difícil e sacrificioso. Deus está olhando para você. A palavra de Deus diz assim: os meus olhos contemplarão, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, e os fiéis da terra, estes estarão e andarão comigo. E se você andar com Deus,
Deus vai prover o cordeiro. Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar nessa palavra? Ela está aqui, irmãos, registrada na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 4. Você consegue crer nisso? Consegue crer? Então levante a sua mão para Deus. Só os que acreditam. Só os que acreditam. Levante a mão para Deus. Levanta mais alto esta mão vencedora. Diga comigo assim: Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaque, eu creio na tua palavra, e em nome de Jesus, eu chego diante do Senhor para declarar que eu creio que haverá provisão do céu para a minha vida, haverá provisão dos céus para a minha família. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu creio, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover, haverá cura, as portas serão abertas, haverá o milagre, a mulher estéril vai ter filhos, o homem falido vai se levantar, o câncer vai ser curado, pelo poder do nome de Jesus, haverá provisão de Deus. Aleluia. Estou sendo agora, pela palavra de Deus, um profeta de Deus para a sua vida. Aleluia. Agora, queridos irmãos, nós também medimos o sucesso de um homem ou de uma mulher quando este homem ou esta mulher acredita absolutamente na palavra de Deus e ousa obedecer a Deus na sua vida pessoal, dando bom testemunho da sua fé, na sua vida pessoal, dando a primícia do seu tempo para Deus, na sua vida profissional, devolvendo a Deus aquilo que é de Deus, o santo dízimo. E se você é um homem ousado como Abraão, e você tem coragem de aceitar o desafio de Deus, você vai sacrificar a Deus quando Deus pedir o melhor de você, porque nós, queridos, queremos o melhor de Deus, só que nós não damos o nosso melhor para Deus. Vejam bem, o seu Antônio, ele morava numa chácara em Joinville, eu era pastor daquela igreja. E o seu Antônio morava sozinho com a esposa, era um casal de idosos. E eles viviam, irmãos, do dinheiro da pensão ou da aposentadoria do seu Antônio. Eles passavam muita dificuldade. Mas o seu Antônio, ele tinha uma aliança com Deus, irmãos. Tudo aquilo que ele plantava na chácara dele, a primeira colheita, irmãos, os animais, o primeiro ele separava para Deus. Queridos, ele vinha para a igreja a pé, eu morava ao lado da igreja. No começo ele batia palmas e chamava, depois ele já não batia mais palmas e não chamava, ele entrava pelo portão da casa onde eu morava, ia na lavanderia e deixava na lavanderia. Era uma galinha caipira, morta, limpa e cortada. Era uma dúzia, 2 dúzias de ovos, era um pernil de leitão, era feijão, aquele feijão que a gente come verde, faz salada, vagem, era tudo que ele colhia, era verdura. Ele dizia assim: este é o meu primeiro,
é a minha primícia para o sacerdote do Senhor. O irmão Antônio era um homem próspero. Sabe por quê? A pastor, ganhando um salário mínimo, sim. Sabe como que a gente mede a prosperidade? Quando você entra numa casa, ela está bem limpa, bem higienizada. Quando você entra numa casa, as pessoas daquela casa estão limpas. Quando você entra naquela casa e ali tem feijão, arroz e salada e ovo frito, isso é prosperidade, irmãos. Amém, irmãos? Quando você entra numa casa e naquela casa não tem briga, ali tem paz. Nós lemos o texto que o homem que teme a Deus e coloca a Bíblia em prática, ele viverá num ambiente e num lar de paz. Isso é prosperidade, queridos. Irmão Antônio, apesar da sua idade avançada, era um homem saudável. Da casa dele, na igreja, dava em torno de 3 quilômetros. Eles vinham a pé, de braço dado, o casalzinho, e com uma sacolinha. Lá em Joinville a gente chama de aipim, né? Aqui é mandioca. E aí ele fazia aquela oferta de primícias. Era o que ele podia fazer, e ele fazia com alegria. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensina que quando nós oferecemos o nosso melhor para Deus, Deus abre as portas e nos abençoa. Segundo testemunho, ainda em Joinville, o nome dele é Almério, um homem de Deus. Almério trabalhava como profissional liberal. E Almério tinha um Fusca, e eu também tinha um Fusca. Quem já teve Fusca? Quem já teve Fusca? Todo homem ou mulher bem-sucedido já teve um Fusca. E queridos irmãos, o meu Fusca, ele era um 68, 1.300, e ele me deixou a pé. E aí eu precisava dirigir um culto no sítio, no lugar chamado no município de Guaramirim. Dava uns 40 quilômetros, tinha uma estrada de terra. E eu falei, e agora, Senhor? Eu preciso ir fazer aquela célula. Era na casa do irmão Lino. E aí, queridos, eu fiquei preocupado. À tarde me lembrei do Almério. Falei, é uma necessidade, eu vou pedir para o Almério o Fusca dele emprestado. Peguei e fui na casa do Almério. Almério, eu preciso ir em Guaramirim, na casa do irmão Lino, fazer a célula hoje à noite. E o Fusca me deixou a pé, Almério. Você não me emprestaria o seu Fusca? Ele coçou a cabeça, falou, pastor, o Fusca eu não posso emprestar. Falei, puxa vida, Almério, fazer o quê? Então eu vou deixar de fazer o culto. Ele falou, não, o senhor não vai deixar de fazer o culto. O senhor vai com o meu novo carro. Eu falei, como assim? Troquei de carro hoje. Eu não tenho mais o Fusca, eu tenho um Passat GLS. Os irmãos aí da minha idade sabem que carro é. Seria um Jetta ou um Bora hoje, esse padrão. Eu falei, mas Almério, um Jetta, não dá para mim ir para o sítio com ele. Eu falei, por que não dá, pastor? Eu falei, eu vou botar o teu carro novo que você comprou hoje na estrada de terra, Almério. Ele falou assim, não tem problema. O que o senhor vai fazer lá? Eu falei, eu vou fazer um culto. Ele falou, para o meu Deus, o melhor. Está aqui a minha chave, pastor. Vá lá e faça a obra de Deus. Olha para mim. Passou uns 3 anos. O Almério era dono de uma agência de automóveis. Experimente semear no reino de Deus. Ouse acreditar na Bíblia. Experimente abençoar a obra de Deus. Experimente dar o seu melhor. Irmãos, existem pessoas, queridos, que eles têm dificuldade de fazer a gestão do seu dinheiro. E existem pessoas, meus queridos, que elas têm muita dificuldade
de abrir mão do seu dinheiro, e elas não são dizimistas. E queridos irmãos, ser dizimista foi a chave que virou na minha vida para Deus suprir todas as minhas necessidades. Quero falar a vocês, queridos, em nome do Senhor Jesus, que se você ousar crer no poder de Deus e oferecer o seu melhor para Deus, o Senhor Deus vai dar, como diz a Bíblia, para você comer o melhor desta terra. Diga comigo, o melhor desta terra. Diga comigo, é plano de Deus para a minha vida.